Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. A região conhecida como Cracolândia, na cidade de São Paulo, esteve nos noticiários há algum tempo atrás, pois a situação dos viciados e dos moradores de rua saiu do controle, desafiando o poder público e a todos nós, como sociedade, a buscar uma solução. O jornal Folha Espírita conversou com o médico psiquiatra Dr. Edson Luiz dos Santos Cardoso, que é da Associação Médico Espírita de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, para nos ajudar a entender a questão sob a ótica espírita. E, se você gosta de assistir conteúdos como esse sobre o espiritismo, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel. Nós temos sempre conteúdos novos diariamente. Aproveite também para curtir o nosso vídeo, deixe aqui embaixo os seus comentários, as suas sugestões de temas que gostaria de ouvir e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar o nosso programa de hoje convidando todos vocês para ouvirmos Chico Xavier. Meus amigos, Jesus conosco, em tarefa junto de nosso agrupamento, valemo-nos do ensejo para transmitir à nossa casa alguns pensamentos cristãos. Não te encolerizes. O punhal da nossa ira alcança-nos a própria saúde, impondo-nos o vírus da enfermidade. Não critiques. A lâmina de nossa reprovação volta-se invariavelmente contra nós, expondo-nos às próprias deficiências. Não comentes o mal do próximo. O lodo da maledicência derramar-se-á sobre nossos passos, enodoando-nos o caminho. Não apedrejes. Os calhaus da nossa violência de hoje tomarão amanhã por alvo a nossa própria cabeça. Não desesperes. O raio de nossa inconformação aniquilará a sementeira de nossos melhores sonhos. Não perturbes. O ruído da nossa dissensão desorientar-nos-á o próprio raciocínio. Não me escarneças. O fel de nosso sarcasmo azedará o vinho da alegria no vaso de nossos próprios corações, envenenando-nos a existência. Não me escravizes. As algemas do nosso egoísmo aprisionar-nos-ão no cárcere da loucura. Não odeies. A labareda de nosso ódio incendiar-nos-á os próprios destinos. Não firas. O golpe da nossa crueldade brandido na direção dos outros, retornará a nós mesmos inevitavelmente, trazendo chagas de dor e aflição no corpo de nossa própria vida. Meus amigos, paz a todos. É o desejo ardente do vosso companheiro,
André Luiz. Centenas de pessoas viciadas em crack e em outras drogas circulam diariamente no centro de São Paulo. É um grave problema social que vem se repetindo não só ali, naquela região conhecida como Cracolândia, mas também em vários outros lugares do mundo. Nós vimos na Cracolândia, em São Paulo, nos últimos tempos, operações policiais tentando garantir alguma ordem, cenas de violência e também muitas discussões e polêmicas sobre o que seria o ideal, o que seria o melhor a fazer. Levar os usuários de drogas para outro local, por exemplo? Os especialistas são unânimes em dizer que a política de repreensão ao uso das drogas que vem sendo adotada vem fracassando há mais de 10 anos. Então, o que fazer nesse momento com a legião de drogados que vive ali? O psiquiatra Dr. Edson Luiz dos Santos Cardoso, da AME Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, que participou de um painel sobre dependência química e espiritualidade nesse último Medinesp em 2023, acredita que a internação compulsória pode ser um recurso nesses casos. Ele disse o seguinte para o jornal Folha Espírita: "Entendo como médico e também como médico espírita que o ser humano perde o seu livre-arbítrio quando está enlouquecido ou completamente intoxicado por alguma substância química. O álcool e outras drogas agem em uma região do nosso cérebro chamado pré-frontal, que nos adequa, que nos dá limites, e uma pessoa que está sob o efeito dessas substâncias químicas, portanto, tem essa região anestesiada, perde toda a sua adequação. É por isso que quando alguém bebe, fica alterado, fala alto, briga, dirige de uma forma que não deveria, ofende pessoas e depois vai se arrepender. O álcool faz isso. E é por isso que é considerada a porta de entrada para outras drogas." São as afirmações do Dr. Edson. E de acordo com ele, as pessoas que estão nas ruas estão com essa perda do seu livre-arbítrio totalmente dominadas tanto pelas substâncias químicas quanto por espíritos obsessores. Afinal, espíritos que já desencarnaram e bebiam, usavam drogas, depois, quando não tem mais o corpo físico para continuar consumindo essas substâncias, vão inevitavelmente se aproximar de quem está ainda encarnado e também é consumidor. Segundo ele, esse tipo de sintonia, de associação entre encarnado e desencarnado, não se trata de uma talvez possibilidade. É uma regra. Se alguém é dependente químico nesta encarnação e não se reeducar, não abandonar o vício ainda durante a vida, vai desencarnar como um dependente químico e então vai ficar aqui preso às drogas, vampirizando pessoas viciadas e se satisfazendo por meio das emanações daquele encarnado que consome a droga. Como ele vem desenvolvendo um trabalho há mais de 10 anos em uma comunidade terapêutica, na qual são recebidas pessoas viciadas nos mais variados tipos de drogas, o Dr. Edson garante que todas essas pessoas ficam internadas por pelo menos 9 meses para conseguir vencer a dependência química, para depois poder voltar à sociedade e não cair de novo nas drogas. No primeiro mês, elas costumam ficar com raiva da família que as levou ali, não aceitam, mas enfim, ainda estão doentes. Um mês depois, já estão mais desintoxicadas e agradecendo por estarem ali. E a pessoa, quando começa a se desintoxicar, começa a recuperar os seus limites, que tinham então entrado em conflito com a família, tinha agredido, muitas vezes até chegado a roubar. Depois de desintoxicadas, tornam-se, ou melhor, voltam a ser pessoas gentis, educadas, fáceis no trato e na convivência. Segundo o Dr. Edson, hoje em dia tem se falado que a dependência química é uma doença criada por causa da falta do suporte familiar nos primeiros anos de vida. Não falamos da presença física dos pais e mães, simplesmente, mas da falta da presença, do diálogo, da criança ter modelos de comportamento que admira e que gostaria de seguir. Muitas vezes, os dependentes químicos tiveram pais ausentes. Essa ausência está sendo estudada nos últimos tempos porque
tem-se chegado à conclusão que ela acaba gerando uma falta de autocuidado. É como se o dependente tivesse precisado daquele olhar amoroso, daquele cuidado vindo da sua família, em especial a figura paterna, e como não recebeu lá no passado, também não aprendeu a se cuidar e foi se colocando em situações de risco ao longo da vida. Portanto, nós podemos tomar essas pesquisas como um conselho muito importante se nós quisermos colaborar na cura dessa verdadeira chaga da nossa sociedade, que é o uso de drogas lícitas e ilícitas. Se somos ou queremos ser pais e mães, vamos prestar atenção na importância da nossa presença amorosa que nós devemos buscar ter com os filhos. Famílias desestruturadas, com desavenças, agressividade, falta de diálogo, de afeto, de convivência, podem causar um buraco na vida da criança e que lá na frente ela tentará curar de outras formas. Sem saber como lidar com aquela carência, ela vai buscar algo externo que literalmente possa ser um entorpecente para aquela dor que ela nem sabe decifrar. Isso pode ser ainda mais agravado caso esta pessoa traga reminiscências de ter usado drogas ou álcool em encarnações passadas. E apesar de ter recebido todo o preparo, todo o amparo dos benfeitores para essa nova encarnação, ao ter aquele gatilho da carência acionado, volta infelizmente a cair no vício. Por isso, por toda essa complexidade, segundo o Dr. Edson, o tratamento para o paciente drogado deve contar com um apoio multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, grupos de apoio e, sempre que possível, o essencial amparo espiritual. As pesquisas mais recentes falam sobre a importância da espiritualidade e do sentimento de fé para pacientes não só das drogas, mas na cura de qualquer doença física ou mental. Porque, afinal, quando nós compreendemos o verdadeiro significado da vida e vemos que jamais estamos sozinhos, que recebemos o acolhimento e o amparo espiritual dos nossos benfeitores, a esperança e a fé em Deus que iremos sentir irão nos fortalecer para vencermos qualquer batalha.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vocês já repararam como nós reclamamos constantemente do comportamento das outras pessoas? Entretanto, convém analisar até onde o nosso limite de paciência pode nos levar a tratar os outros com aspereza e, pior, com modos ofensivos. Quantas pessoas destacam o mau comportamento dos outros e não cuidam do seu próprio? Não é nosso objetivo aqui, imagina, julgar ninguém. Afinal, estamos todos no mesmo patamar evolutivo, aqui no planeta e literalmente no mesmo barco, não é mesmo? Evoluir é condição inexorável e, para tanto, precisamos, acima de tudo, ter indulgência em relação ao nosso semelhante. Mas como agir quando somos defrontados com uma sabe aquelas malcriação, sabe aquelas? Como que a gente age, né? Não tem outra forma, gente. Por pior que seja a malcriação que nos dirigem, o caminho é compreender, ou pelo menos tentar compreender. Não julgar e ponderar. Ponderar o seguinte, né? Pois se a pessoa ela age daquela forma, é porque lhe faltou a educação que nós esperávamos dela, né? Não criticar e nem lhe desejar algum tipo de punição já é um bom caminho. Por outro lado, devemos agradecer por termos recebido a educação dos nossos pais, nossos avós, nossos mestres, enfim, ao longo da vida. Nem todos tiveram a mesma oportunidade que a nossa. Portanto, nosso dever é respeitar a limitação do outro em se tratando de cortesia e bons modos. Uma reflexão que nos ajuda a errar menos nesse ponto é nos perguntarmos se, caso tivéssemos a mesma história de vida, né, do malcriado, né, que nos afronta, provavelmente não seríamos até pior. Quem trata o semelhante com aspereza, seja quem for, demonstra a falta de consciência da própria vida. Somos seres sociais e assim, fatalmente, interagimos com os nossos semelhantes em todas as ocasiões, né? Nós temos que despertar para esta realidade e não menosprezar o outro em momento algum, por mais irritados que estejamos diante de um fato ou uma situação. E não nos faltam justificativas para nos chatearmos durante o dia. A gente sabe disso, né? É o trânsito, são os veículos de transportes, transportes coletivos lotados, são as cobranças normais do trabalho, os problemas familiares, entre tantas outras situações que nos deixam sobrecarregados. Mas nada justifica investir contra alguém aos berros, com sarcasmo ou aspereza. Nada mesmo. E o desastre é ainda pior quando nos valemos da condição frágil de alguém, né? A condição de fragilidade. Por exemplo, um subalterno ou um atendente à frente de qualquer prestação de serviço para descarregar a nossa ira. Se nos situamos no rol das pessoas de pavio curto, não adiemos o processo
de educação da alma nesse sentido. Falar deste tema, gente, ou seja, da falta de educação das pessoas e nossa também, obviamente, é sempre delicado, visto que não contamos, né, com muitos exemplos positivos nesse sentido. Então, para aliviar aqui a nossa tensão, eu trouxe, e essa tensão, é claro, a gente faz essa abordagem direta, né, e tocando nas nossas feridas mesmo, eu trouxe uma historieta, né, que ilustra, bem humorada, mas que ilustra bem o que a gente tá querendo transmitir nesse momento, né? Bom, aí conta a historieta. O médico conversava descontraído com o enfermeiro e o motorista da ambulância, quando uma senhora elegante chega e de forma ríspida pergunta: "Vocês sabem onde está o médico do hospital?" Com tranquilidade, o médico responde: "Boa tarde, senhora. Em que posso ser útil?" Impaciente, a mulher indaga: "Será que o senhor é surdo? Não ouviu que eu estou procurando o médico?" Mantendo-se calmo, contesta ele: "Senhora, o médico sou eu. Em que eu posso ajudá-la?" "Como? O senhor com esta roupa?" "Oh, desculpe, doutor. Boa tarde. É que vestido assim, o senhor nem parece médico." "Veja bem como as coisas são, né?" falou o médico para ela. "Veja bem como as coisas são. As vestes parecem não dizer muita coisa mesmo. Quando eu vi a senhora chegando, tão bem vestida, né? Tão elegante, eu pensei que a senhora fosse sorrir delicadamente e educadamente para todos e depois daria um simpaticíssimo boa tarde." Pois é, nada justifica, né, gente, tratarmos mal as pessoas, mesmo quando estamos diante de uma situação urgentíssima. Só para concluir, a lição, ela vem ao encontro, né, da máxima de Jesus, de faça ao próximo aquilo que gostaria que fizessem por você. Neste sentido também vale, né, não fazer ao próximo aquilo que não queremos que nos façam. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É sempre bastante agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Maneira de Orar, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e Obtereis, item 22, Mensagens dos Espíritos, onde o Espírito Monod em Bordeaux, em 1862, trouxe-nos as seguintes considerações a respeito, dizendo: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais. Quão poucos são aqueles que sabem orar. Importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso,
e ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve a prece subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se, como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças, das quais necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que na maioria dos casos pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não! Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males dos quais vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça necessário os recolhais ao vosso oratório ou os lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de explicar, ou melhor, de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição o ato de vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um momento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, pois não acarretará nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Feita desta forma, a prece, ao contrário, os santifica. E o Espírito Monod conclui suas considerações. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração,
é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e às quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Amigas e amigos, o Espírito Monod deixou-nos de forma muito clara que todos nós devemos fazer nossas preces com o coração envolvido e não com a boca, para que efetivamente possamos estar ligados à nossa origem, Deus, nosso Pai. O Mestre Jesus deixou-nos de forma clara que devemos sempre orar e vigiar os pensamentos para que esta conexão não se desfaça. Boas reflexões. Agradecemos aos amigos e amigas que nos acompanham no momento doutrinário pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Obrigado. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!